Muito bem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o deputado federal bolsonarista Nicolas Ferreira por aquela fala que ele fez sobre pessoas trans. Ele está condenado a pagar R$200 mil por dano moral coletivo. Então foi aquele discurso feito pelo parlamentar na tribuna da Câmara durante o Dia Internacional das Mulheres em 2023. A juíza Priscila Faria da Silva aceitou uma ação civil pública impetrada pela ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. A magistrada afirmou que o comentário do parlamentar extrapolou a liberdade de expressão, quando o discurso é utilizado para praticar ou incitar conduta criminosa com o único objetivo de ofender ou mesmo para difundir o ódio contra grupos vulneráveis. Fecha aspas. A juíza acrescentou, embora os direitos de livre manifestação do pensamento e de expressão sejam direitos fundamentais consagrados no artigo 5º, incisos 4 e 9, da Constituição Federal de 1988, nenhum direito é absoluto. A finalidade da liberdade de expressão é permitir a construção da democracia, que pressupõe a possibilidade de debate de ideias diferentes. Entretanto, é possível restringir a liberdade de expressão quando o discurso é utilizado para praticar ou incitar conduta criminosa com o único objetivo de ofender ou mesmo para difundir o ódio contra grupos vulneráveis. Fecha aspas. A magistrada apontou ainda que as falas de Nicolas descredibilizam a identidade de gênero assumida pela população transexual e insuflam a sociedade a fazer o mesmo. O valor de R$200 mil foi sugerido pelo Ministério Público. Os autores da ação haviam pedido R$5 milhões, o que não foi acatado pela juíza Priscila Faria da Silva. Além disso, a magistrada rejeitou pedidos de retratação. Ela disse que a multa já era suficiente, a indenização. Antes de mostrarmos a reação do Nicolas e comentarmos o caso, vamos relembrar o que disse o deputado bolsonarista em 8 de março de 23, Dia Internacional da Mulher. Pode soltar. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo, impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas, homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só aos feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Bom, tem algumas nuances aí para a gente tratar.
tem muitos elementos ali no discurso do Nicolas Ferreira que são elementos de debate travados no mundo inteiro. Sobre banheiros unissex, sobre a presença de trans em determinados esportes, o que leva à desvantagem das mulheres. Muitas competidoras, inclusive, reclamam disso. Você tem casos até no boxe, em que a mulher acaba sendo violentada por uma pessoa mais forte do que ela na categoria. Então, ele junta aquilo tudo tem elementos que têm legitimidade e tem um elemento problemático de ele ter colocado uma peruca e dito que é isso, agora eu sou a deputada Nicole, então agora eu posso falar aqui porque não estavam autorizando, e ele tem o gênero fluido e basta isso, colocar uma peruca, etc, para virar trans, que claro, causa aí acaba ferindo suscetibilidades, acaba gerando sentimentos de ofensa e toda essa repercussão desse caso. Não considero apropriado que ele faça dessa maneira, claro que conseguiu chamar a atenção, claro que engaja a sua base. Agora, daí a levar uma condenação, precisa de uma outra análise nossa, que eu vou fazer no próximo bloco junto com os demais analistas dessa bancada real e virtual. Então eu ia dizendo que há diversos argumentos legítimos sobre determinados temas que são discutidos no mundo inteiro. Nós, inclusive, eu já escrevi a respeito de vários desses temas, já fui patrulhado, inclusive, até por traduzir um artigo sobre o caso do banheiro unissex. Não era nem um artigo meu, estava mostrando um posicionamento que existe no debate público americano, fazendo ali algumas ressalvas, inclusive, e foi um escarcéu na internet naquela época, com o governo do PT, isso 10 anos atrás. Então a gente já trata desses assuntos há muito tempo. O que acontece em diversos pontos de debate é que o bolsonarismo vulgariza determinados posicionamentos. Então sempre estica a corda, sempre tem aquele elemento de provocação maior que acaba gerando um certo desgosto, não só do outro lado, mas de eleitores moderados e independentes que eventualmente poderiam ficar mais abertos à argumentação num campo oposto ao da esquerda radical identitária. Então é claro que para um deputado, para um parlamentar, engajar a sua base, que acredita naquilo mesmo, tem que falar isso e tal, etc., é o mais importante. Agora, para que determinados posicionamentos sejam vistos pela maioria da sociedade de determinada maneira, etc., isso pode ser até contraproducente. Então, há elementos legítimos na fala do Nicolas, mas há essa postura de escarnecer das pessoas transexuais, quando ele coloca ali uma peruca e praticamente diz que se transformou e depois fala que tem um gênero fluido, etc. Agora, o que me incomoda em relação à condenação? Primeiro, no Brasil existe a imunidade parlamentar conforme a conveniência, né? Então tem casos em que se alega que há imunidade parlamentar para falar o que bem entender na tribuna, outros que não há. Em geral, não há quando incomoda ali a esquerda identitária, né? Isso acontece bastante, tem acontecido recentemente bastante. O outro ponto é a forma de decisão da juíza, que me lembra muito a do Moraes, porque é algo muito subjetivo e você não vai à fala específica, ao gesto específico para dizer como aquilo realmente pode ser aplicado, como a lei se aplica àquela fala específica. Você tem aquela argumentação geral, busca ofender, busca não sei o que e tal. Então, assim, precisa, na hora de fazer uma decisão judicial, ser mais minuciosa, ser mais específica, para dizer como é que a lei se aplica àquele caso. Mas não vou aqui fechar a discussão, vou abrir. Duda Teixeira, o que você acha? É um assunto bem difícil, mas eu acho que a fala dele realmente foi ofensiva, né? E eu acho que a gente tem que realmente ter um trabalho de conscientização para explicar que as pessoas... Tem muita gente que não se identifica com o gênero que ela nasceu, então nasceu com corpo de homem, mas se identifica com corpo de mulher. Eu já entrevistei pessoas trans e é importante entender essas pessoas, a angústia que elas vivem, né? Eu conversei com gente que chorava toda vez que ia tomar banho, então é uma questão preocupante, tem muita gente que se suicida por causa disso, então é preciso, acho que, ter
um entendimento, uma compreensão, a gente vai ser uma sociedade melhor se a gente tiver essa tolerância. Exato. Agora, em relação à punição ao Nicolas, aí eu sou contra, tá? Porque eu acho que realmente ele é um representante de uma parcela da população, ele tem que ter liberdade para falar na Câmara dos Deputados. A discussão tem que acontecer, porque é isso, precisa decidir, essas pessoas trans vão poder frequentar qual banheiro, né? Quem vai decidir qual é o banheiro que elas vão frequentar? Elas vão poder participar... mulheres trans vão poder participar de campeonatos femininos. Alguém tem que decidir isso, tem que fazer uma lei, não tem. Então, assim, quando você vai lá e cerceia essa opinião, ou você pune a opinião do Nicolas, você impede que a discussão aconteça. E a discussão precisa acontecer para que a gente possa evoluir como sociedade também. É que são dois pontos, né? E acho que a juíza ela não faz a devida distinção. Tem argumentos ali legítimos, no entanto, tem essa parte que é mais de escarnecer, que é um certo deboche. Se isso deve render ou não condenação, cada um faça o seu juízo. Mas que é algo que pode ser visto como insultuoso? Pode. E eu considero insultuoso, eu considero inadequado, eu considero que o parlamentar deveria manifestar, pelo menos, um respeito pelas escolhas dos outros. Pode discordar daquelas escolhas, pode se manifestar contrariamente a que aquelas pessoas entrem numa categoria feminina de determinado esporte, que haja o banheiro unissex, no entanto, evitar qualquer coisa que soe desrespeitosa a toda uma categoria, a todo um grupo de pessoas. Então, assim, a forma, ela chama a atenção, mas chama pela maneira do escárnio, né, que não é adequada. Denis Xavier, o que você destaca? Olha, esse tema me é muito caro. Por coincidência, hoje estou mandando para a editora um livro de mais de 350 páginas exatamente sobre liberdade de expressão. E eu parto da antiguidade analisando esse fenômeno a partir de um termo que é parresia. Parresia no grego é a fala franca, a fala aberta, a fala que pode inclusive ofender. Quando nós falamos de liberdade de expressão, só faz sentido defender liberdade de expressão se essa liberdade inclui a possibilidade da ofensa, da agressão verbal. Percebam que eu não estou falando de ação, eu estou falando de fala, mesmo porque é muito menos complexo você desenvolver a autoestima da pessoa supostamente agredida por uma fala do que tentar eliminar todos os idiotas do mundo. Então, a liberdade irrestrita de expressão, ela não pode estar condicionada à ilustração intelectual do sujeito. Agora, naturalmente, quanto mais ilustrados nós somos, quanto mais bem educados nós somos, nós vamos fazer um uso melhor dessa liberdade de expressão. O que não pode acontecer nós não estamos preparados para fazer uso da liberdade de expressão, então é preciso restringir. Não. O próprio processo formativo, mesmo de uma civilização bárbara, que tenha, por exemplo, uma figura institucional como o deputado federal, agindo de maneira, ou falando de maneira em tudo inadequada, a meu ver, isso faz parte de um processo formativo. De olhar para aquilo e dizer, eu posso até concordar com o que ele está falando, ou não concordar com o que ele está falando, mas o modo me incomoda. E quando eu digo o modo me incomoda, significa dizer, façam o que vocês bem entenderem, digam como bem entendam. Denis Xavier estava fazendo a sua análise, a sua reflexão a partir desse caso da condenação do deputado bolsonarista Nicolas Ferreira pela fala sobre pessoas trans. Claro que eu ainda vou fazer um desfecho aqui, eu só abri a discussão. Vai, Denis. Eu comentava que a liberdade de expressão ela deve contemplar a possibilidade da ofensa verbal, do contrário, não seria liberdade de expressão. Se nós dependermos, para defender a liberdade de expressão, de avaliarmos a sensibilidade de cada indivíduo, simplesmente vamos celebrar o silêncio absoluto sempre, porque nós não somos capazes de compreender como cada fala vai rebater na sensibilidade de cada pessoa que vai ouvir um determinado discurso. Portanto, concluo, a ideia da parresia, da palavra livre,
vamos dizer, tanto melhor uma sociedade bem formada que saiba fazer uso da liberdade de expressão, inclusive sabendo selecionar aquilo que de preferência não deve ser dito ou deve ser dito de formas diversas. Mas isso não deve ser uma pré-condição para a defesa de uma liberdade irrestrita de expressão. É bom lembrar que há previsão na lei brasileira de crimes contra a honra, que são injúria, calúnia, difamação. Hoje em dia, esses crimes podem ser multiplicados na internet com a viralização de mentiras sobre a sua vida, sobre a sua carreira, acusações de crimes, às vezes até com detalhamento que você não cometeu, etc. E as pessoas têm o direito de recorrer à justiça e eu considero que é legítimo. Não sou contra a existência da tipificação de crime contra a honra, muito menos de ameaça, né? Ameaça é algo também que vem da expressão e que, no entanto, deve merecer punição quando ela é devidamente configurada. Em relação a esse caso, tem uma diferença, que é um parlamentar que está na tribuna da Câmara dos Deputados, que tem uma imunidade e que o espírito da lei, os próprios legisladores decidiram que detém uma certa margem até maior do que os cidadãos comuns na hora de publicar algo, porque está no calor de discussões que mexem com os rumos do país. Portanto, eu já tinha me manifestado com uma crítica ao modo como o Nicolas introduziu toda a sua argumentação. A argumentação sobre banheiros unissex, sobre presença de trans em esporte feminino, ela é absolutamente legítima e ela não é do Nicolas. Ela não é do Nicolas. Essa argumentação ela existe no debate público mundial muito antes do Nicolas virar deputado. Nós mesmos já escrevemos sobre isso há muito mais tempo. Nos Estados Unidos, esse debate já ocorre há décadas. Na Europa também. Ele está ali verbalizando uma posição que aqui no Brasil ela é tomada mais pelo campo da direita, pelo menos de uma direita retórica, e está fazendo ali daquela maneira que ele faz, que gera engajamento, que gera uma grande repercussão. No entanto, ao colocar a peruca, ao escarnecer, etc., eu acho que ele acaba fechando uma possibilidade de diálogo com determinadas pessoas, com determinados segmentos, mas não acho que isso seja merecedor pela maneira como ele fez, porque não houve uma incitação direta a um crime. Não houve. Então, se há um degrau a mais ali. Então, assim, que as pessoas se sintam eventualmente ofendidas, desconfortáveis, etc. Entre isso acontecer e haver base para uma condenação, vai uma distância. A gente não pode sair condenando todas as pessoas porque algumas se sentem ofendidas. Porque muitas vezes tem gente que se sente ofendida até com a verdade, né? Não estou dizendo que é o caso ao Nicolas colocar uma peruca, etc., porque aquilo não é verdade nenhuma, aquilo é um escárnio. Mas ele está representando uma parcela da população lá no plenário e está fazendo daquela maneira. Uma maneira que pode gerar uma crítica no debate público. E essa crítica ela tem o seu lugar no debate público, ele pode receber menos votos na próxima eleição de determinados segmentos da sociedade, mas daí a gerar uma condenação por R$200 mil e tal, me parece demais, até pela maneira como a juíza colocou a questão de modo muito genérico. Me lembra algumas decisões do Alexandre de Moraes. Não gosto, acho ofensivo, incita, etc. Tá, mas onde exatamente? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é possível ser contra a maneira como o Nicolas se colocou, não exatamente os seus argumentos, que são legítimos no debate público, e ser contra também a condenação. É que nem tudo que a gente condena do ponto de vista da adequação ou do ponto de vista da moralidade, a gente precisa defender que seja condenado do ponto de vista penal. Então essa é uma distinção que a gente precisa fazer aqui. Claro que com a devida vênia, cada um pode achar que merece mesmo, que a juíza até diminuiu aquele pedido de indenização de 5 milhões para 200 mil, para dar uma pena ali, mas 200 mil também não é pouco dinheiro, né? E acho que já houve um repúdio da sociedade no debate público. Bom, é isso. Cada um faz aí o seu juízo. Alguém quer complementar? Fique à vontade. Gostei muito dessa posição. Vai você, Denis. Não, por gentileza, vai. Não, eu ia até elogiar, gostei isso que você falou, né? Quer dizer, não dá para ficar regulando a liberdade de expressão
tendo ali como uma justificativa que isso pode... A sensibilidade das pessoas, né? Então, olha, isso não pode ser dito porque vai que o fulano vai se sentir ofendido, né? Quer dizer, é bom ter essa exposição, às vezes, ao que a gente discorda, primeiro, para o debate poder acontecer. E depois é importante também que as pessoas criem uma casca, né? Que consigam também reagir, né? E fazer alguma coisa e não ficar uma sociedade, como as pessoas colocam aqui no chat, uma sociedade do mimimi, né? Exato. Teve até uma Sim, síntese, Denis. É uma sociedade na qual se sentir ofendido te confere poder. E numa sociedade que confere poder a quem se sente ofendido, ganha quem se sente mais ofendido. Então você passa a ter uma competição sobre quem acha que foi agredido por uma fala deste ou daquele em determinada situação. Por isso que eu digo, existe um dito estoico que é o seguinte: você não controla o mar, mas você controla a qualidade do casco do barco. Portanto, no nosso processo educacional, talvez seja muito menos complexo nós trabalharmos a autoestima das pessoas para que, diante de qualquer crítica ou suposta ofensa, que às vezes nem é exatamente dirigida a elas saibam lidar de maneira mais amadurecida com isso e não esse bando de bebês chorões que nós estamos virando. Pois é esse estímulo ao melindre que me desagrada. Ricky, né? Ricky Gervais, né? Como é que se fala o sobrenome dele? Aquele comediante britânico, né? Britânico. Que causou genial. quando fez a apresentação do Oscar e tal. Ele fez uma síntese que tem tudo a ver com, enfim, é isso que a gente está acostumado a estudar e a falar, que ele falou, não é porque você se sente ofendido que você está certo, né? Para começar. Eventualmente a pessoa se sente ofendida quando outra pessoa realmente fez algo ali ofensivo. Mas é preciso haver uma margem para as discussões públicas, mas que não incorra, evidentemente, em injúria, calúnia e difamação. Agora, esses crimes contra a honra, você tem essa previsão para a questão individual, né? Quando a pessoa é atingida com nome e sobrenome, quando você tem ali uma mentira, um intuito de atacar pessoalmente, de não debater a questão. E, assim, é um deputado que estava lá no plenário falando sobre questões importantes das discussões públicas. Usou esse recurso de colocar uma peruca, claro que fez parecer que é algo mais simplista do que é. Acho que fecha uma porta para determinados segmentos, no entanto, está ali dentro da margem parlamentar. Eu não condenaria a uma indenização, a uma multa em razão disso, embora considere inadequado e acho que poderia não se vulgarizar uma discussão importante e relevante. Muito bem, vamos em frente. O Nicolas afirmou em suas redes sociais que vai recorrer da decisão. A gente separou 3 tweets dele, né? O antigo tweet. Depois que o Twitter virou X, a gente fala tweet. Pode colocar o primeiro na tela, produção? Aspas, a Constituição de 88 garante imunidade parlamentar para opiniões, palavras e votos. Porém, fui condenado em primeira instância e irei recorrer. Meu crime, usar uma peruca e denunciar a tirania de ativistas LGBT que me dão razão mais uma vez. Que maravilha de democracia. O parlamentar pode falar até o limite do que eles decidem que podem ou não. Se eu tivesse feito rachadinha, estava absolvido. Mas eu fui na tribuna, coloquei uma peruca e cometi o crime de dar minha opinião. Pelo visto, só alguns podem se identificar como mulher, quem é de direita não pode. Nicole merece respeito. Fecha aspas. Quer dizer, ainda faz ali mais uma ironia final. É engraçado que ele fala de rachadinha implicitamente se referindo ao André Janones, que foi aliviado com um parecer favorável do Guilherme Boulos, mas também teve a acusação de rachadinha contra a família Bolsonaro, principalmente o caso do Flávio, que também acabou aliviado. Mas ele fala da imunidade parlamentar e defende a argumentação que fez contra ativistas LGBT, que de fato muitas vezes querem impedir o debate. E esse que é o ponto, né? Como a decisão ela não é minuciosa, acaba parecendo que ele não pode argumentar sobre o banheiro unissex também, que ele não pode argumentar sobre a presença feminina, a presença de trans em categorias femininas do esporte, fica tudo meio misturado. E aí, claro, ele usa isso politicamente para dizer, não posso dar minha opinião à direita porque a esquerda identitária quer me censurar. Então, assim,
É isso, cara. A gente já fez todas as distinções necessárias. Doutor Teixeira, fala aí. Não, é que ele comentou, comentou da Simone de Beauvoir, né, que é uma pessoa que eu adoro, mas parece que ele tem razão, né? Ela assinou uma petição na França que pedia a revisão das leis é, e defendendo a despenalização das relações sexuais entre adultos e menores de 15 anos. Então o Nicolas realmente trouxe uma informação verídica aqui que me incomodou, mas eu não vou ficar aqui chorando, né? Tipo, eu gostei de aprender aqui com ele.